Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a globalização. O que é globalização? É um processo de integração mundial intensificado nas últimas décadas. Vamos prestar atenção aqui, ó. Isso aqui é bem comum cair no Enem, vestibular, então a gente tem que se atentar a isso. Intensificado nas últimas décadas. Porém, a gente pode analisar a globalização lá no século XVI, durante as grandes navegações. É ali que se inicia a globalização, tá bom? Então, vem se intensificando nas últimas décadas, principalmente na esfera econômica, tendo como base a liberação das economias desses países, principalmente os países mais pobres, aqueles países subdesenvolvidos ou aqueles que estão em fase de desenvolvimento ou emergentes como o nosso país, no caso. Podemos dizer que a globalização é a fase mais desenvolvida da mundialização. Características dessa globalização são as quedas das barreiras alfandegárias. Se a gente analisar lá o início das grandes navegações, a gente vivia a fase do mercantilismo, ou seja, havia muitas barreiras alfandegárias nessas nações para proteger justamente a entrada de capitais de outros países, né? Ou seja, evitar a importação de alguns produtos, mais vender do que comprar, manter sempre a balança comercial favorável. Essas eram as marcas do mercantilismo. Mas a partir do momento que se inicia a acentuação do capitalismo, a gente vai viver o quê? Um mercado global, tendência à homogeneização cultural, música, cinema, vestimentas, alimentação. Então está escancarado, todos podem ver, todos podem observar, né? Faz parte do contexto da propaganda e está intrinsecamente relacionado com a questão do consumismo, que é um dos desafios da atualidade, é aliar progresso, avanço e as futuras gerações. O que vai acontecer com o nosso planeta? Né? Nosso planeta é visto como o quê? Um mercado global, a natureza são matérias-primas, mas tudo tem um fim. Com a natureza, com o meio ambiente é a mesma coisa. E as futuras gerações, daqui a 100, 200 anos? Então são algumas preocupações que a globalização em si, na atual fase, intensificando esse mercado global, nos fazem refletir. Então a gente tem avanço na microeletrônica, a expansão do neoliberalismo, ou seja, quanto menos o governo interferir na economia, melhor. A gente tem ali Adam Smith, um dos pais do liberalismo econômico. A gente tem assim o enfraquecimento dos estados, pois o governo perde o controle da sua economia. Ou, por exemplo, vamos pegar ali, um pequeno comerciante, ele começa a disputar espaço com a multinacional. Lógico que ele vai acabar perdendo, mas o governo não vai interferir na economia. A gente vive a lei da oferta e da procura. Isso são bases do capitalismo. A gente tem o uso do inglês como língua universal. Isso facilita trocas de informações, de pessoas, grupos, compra, venda, relacionamentos, transformação dos espaços nacionais, novos fluxos econômicos, aceleração de todas as formas de circulação de comunicação de pessoas, mercadorias e ideias. E também, né, a gente pode analisar aqui também nesse contexto o vírus do coronavírus. Quem diria que um vírus lá da Ásia, né, pudesse ocasionar tantos problemas no mundo todo? Isso é globalização, isso é mundialização. Desenvolvimento de uma consciência ecológica planetária, a partir de alguns problemas ambientais globais que a gente analisa na sociedade. Então começa a se perceber e se preocupar. Alguns governos mais, outros governos menos. Aqueles que já acabaram com suas florestas começam a interferir nas dos outros. Aqueles que ainda têm florestas começam a ver aquilo como uma reserva não é natural, mas sim de financeira.
Então são debates em torno do que fazer. E as futuras gerações, o que fazer com o consumismo, globalização é isso mesmo? Então a era das redes aumentou ou diminuiu o tamanho do mundo? O mundo continua o mesmo. Então a gente tem o que? Uma aldeia global. O processo tecnológico está reduzindo todo o planeta. Como assim, professor? Você, da sua casa, você tem acesso a informações do mundo todo. Se está chovendo, se está frio, um atentado terrorista, a queda de um presidente, a ascensão de outro, uma guerra civil. Você tem o poder nas suas mãos da tecnologia, do avanço, da pesquisa. Isso é globalização. Ela vem se intensificando. O que a gente faz hoje na sala de aula é uma dessas marcas da globalização. Você do seu celular, você consegue me ouvir, entrar em contato com o professor, pesquisar rapidinho, você pega o celular e pesquisa o que você quer. Como é que era no tempo do seu pai, da sua mãe? Então as coisas vão mudando, isso é globalização. E a desnacionalização das economias. O que são as multinacionais? As multinacionais são aquelas empresas gigantescas que mantêm uma matriz no seu país de origem e filiais em outros países, como o professor falou. Esses países são escolhidos de acordo com as necessidades da empresa, de acordo com o que ela oferta. Geralmente essas filiais estão em países mais pobres, onde a fiscalização, as leis trabalhistas, as leis ambientais são mais flexíveis. Então a gente tem ali hoje, atualmente, são mais de 40 mil. A gente tem a Coca-Cola, a Ford, McDonald's, LG, Heineken, Adidas. Então são muitas empresas multinacionais que fazem uso e são exemplos do que é a globalização, do que é a mundialização e o poder da propaganda, né? Quem nunca quis comprar uma Coca-Cola, um tênis de marca, se vestir bem, imitar um corte de cabelo de um jogador famoso, usar uma roupa, uma bolsa, um sapato. Então, para vocês terem ideia, a gente pode comparar aqui em 30, a gente tinha o quê? A gente se falava na ligação internacional. E hoje, mais de 25 milhões de pessoas já viajaram para outro país. Então, são, dentro de 30 anos a gente vai ver a diferença ali. O que é isso? É o poder aquisitivo, é o poder ideológico da propaganda. O que faz da globalização ser a globalização? Então, como a gente falou ali atrás, o ponto de partida da globalização está atrelada ao princípio das grandes navegações, lá no século XV, XVI, certo? Quando a Europa começa a ter contato com a África, com a Ásia, depois com a América. A gente vai ter a evolução do capitalismo. Um exemplo bem simples para a gente analisar é a questão da escravidão africana. A escravidão na África sempre aconteceu. Não foi uma invenção do europeu, não foi uma invenção do português. Mas o português, Portugal, quando observa que dentro de uma batalha, aquele derrotado na África se tornava escravo do vitorioso, ele faz isso no comércio. Então ele começa a apoiar um lado, depois comprar os derrotados que se tornavam escravos e trazer para suas colônias, principalmente para o nosso país. Então isso era uma visão capitalista, isso vai evoluir cada vez mais, e é ali que começa a globalização. É entre o contato desses povos diferentes, com ideias diferentes, com culturas diferentes, com visões de mundo diferentes, com produtos, com especiarias. Então tudo isso vai gerar a globalização. No século XX, começo do XXI, a gente tem o que? O desenvolvimento da internet. A partir da década de 70, a gente tem a preocupação com o meio ambiente, porque como a gente sabe, os problemas ambientais já foram causados, já se iniciaram ali na Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, na primeira fase dessa Revolução Industrial,
e a gente vai ter o aumento da importância no cenário econômico dos países emergentes. Então a gente pode destacar aqui China, Rússia, África, Índia, África do Sul, né? Que são países que são considerados emergentes e dentro do contexto de globalização chama a atenção dessas multinacionais. Uma das questões que a gente precisa destacar e analisar quando se fala em globalização é a questão atrelada à tecnologia. Então, quanto mais a gente avança na globalização, na mundialização, no uso de tecnologias, principalmente em alguns países emergentes como o nosso, países mais pobres também, a gente tem a redução dos postos de trabalho, né, que são trocados pela automação, pelo uso de máquinas. Essas empresas vão para outros países em busca justamente dessa mão de obra barata, a fiscalização frouxa, a gente tem a extinção de algumas profissões e o resultado disso aqui é o desemprego. Então, dentro de uma economia capitalista, onde a lei de oferta e procura prevalece, quanto mais desempregados dentro do capitalismo, melhor, porque essas multinacionais acabam pagando salários inferiores para essas pessoas. Essa aqui é uma imagem que bem interessante para ilustrar o que a gente vem acompanhando, não somente nessa aula, mas nas outras também. Esse aqui é o planeta Terra. Será que realmente está assim? Será que isso aqui é um resultado da globalização, do consumismo? Isso aqui é o resultado do quê? É a ação do homem? E as futuras gerações? O que vai acontecer? Então, são algumas questões para a gente refletir. O neoliberalismo ajudou a alavancar ainda mais o processo de globalização. Então, o neoliberalismo, como a gente já falou ali atrás, é a intervenção de maneira indireta na economia, ou seja, de forma mínima. Então, o governo não intervém na economia e o que prevalece dentro dessa economia capitalista é a lei da oferta e da procura. Então, entra naquele contexto de alguns produtos, né, com prazo de validade, que quanto mais cedo estragar, você precisa trocar e comprar outro e vai evoluindo cada vez mais. O que você compra hoje, daqui 2, 3 meses já está desatualizado, você precisa renovar. E sim funciona a economia no capitalismo. A partir da década de 90, a gente sabe que em 91 a gente vai ter o fim da União Soviética, o capitalismo vence o socialismo, batalha travada desde o final da Segunda Guerra Mundial, e assim as rédeas, digamos, da globalização passam nas mãos do capitalismo e a gente vai ter ampliação desse mercado das multinacionais. Dentro desse contexto de globalização, a gente tem a aldeia global, tá bom? Onde a gente vai ter criações de uma rede de conexão que vão deixar cada vez mais curtas as distâncias, facilitando as relações culturais e econômicas de forma rápida e eficiente. Dentro desse contexto de aldeia global, a gente tem o uso de computadores e internet, que foi um grande impulso para o processo de globalização. Então, a globalização está associada a uma aceleração do tempo. Tudo muda mais rapidamente hoje em dia. E os deslocamentos também se tornaram mais rápidos. O espaço mundial ficou mais integrado numa economia globalizada sem telecomunicações, sem computadores, sem satélites e sem transportes aéreos de massa. O novo mundo global está a desenvolver-se muito rapidamente, ultrapassando fronteiras. Mais uma vez, você tem acesso à informação, acesso ao conhecimento dentro da sua casa mesmo. Você não precisa ir longe, você não precisa esperar alguém te falar alguma coisa. Você pode pesquisar, procurar, opinar com base em fatos, dados que estão todos interligados, porque vivemos a globalização. Mais uma imagem só para a gente analisar aqui. Isso é globalização. O melhor jogador de futebol da Escócia é um japonês. O melhor lutador de sumo do Japão é um mongol. Agora eu entendi o que é globalização. Uma das contradições sobre
a questão globalização é a questão da pobreza, né? Porque o lucro dessas multinacionais que procuram esses países mais pobres são enviadas as remessas para os seus países de origem, ou seja, suas matrizes. Então, uma sorte que a globalização nos livre da miséria. Claro que isso aqui é uma ironia, vamos analisar agora. Os efeitos colaterais estão relacionados à perversidade, à concentração generalizada das riquezas. Então, essas multinacionais, principalmente a gente tem aqui as americanas, as asiáticas, tudo que eles lucram ali são enviados para os seus países de origem. O que sobra para esses países pobres, digamos assim, que sediam e isentam de impostos algumas dessas empresas, são muito poucos seus lucros. Chega a ser comparado o que essas empresas lucram, chega a ser ridículo. Né? Então a gente vai ter o quê? Uma filial lucrando muito, mandando suas remessas para a sua matriz, país de origem, e o que sobra aqui é uma massa de trabalhadores que acabam sendo explorados, a natureza também é explorada, porque a fiscalização, as leis trabalhistas, a isenção fiscal, a isenção de imposto, atrai esse tipo de empresa. Então a globalização facilita o avanço de graves epidemias. Então a gente tem aqui um exemplo, como a gente já falou ali atrás, o coronavírus. Quem diria, né, que uma doença lá na Ásia fosse capaz de fazer o que fez com o nosso planeta, com a nossa sociedade, principalmente com o nosso país. Então ela facilita também atividades ilegais, facilita para o crime organizado, tráfico de drogas, contrabando de armas, a prostituição e também a pornografia infantil. Algumas imagens sobre protestos anti-globalização, principalmente em países emergentes, países mais pobres, que consideram essas multinacionais e a forma como o mundo está hoje é nocivo, não somente para as futuras gerações, mas também para as pessoas que estão vivendo nesse momento, essa fase. Então a gente consegue analisar, né? Isso aqui são fatores também de diversidade cultural, a gente analisou em sociologia. A gente tem de um lado pessoas com poder aquisitivo enorme, do outro lado pessoas que morrem literalmente fome. Pessoas que para viver precisam recolher lixo, comer no lixão. Né? Recolher lixo é um trabalho digno? Sim, todo trabalho é digno. Mas dentro do contexto de globalização, essas são consideradas causas nocivas. Para finalizar, deixo para vocês essas imagens aqui para vocês analisarem. Realmente isso aqui é uma realidade da nossa sociedade? Essa imagem é bem interessante, ó. Prédios de luxo, quadra de tênis, piscinas, e aqui um muro. Uma clara divisão de segregação socioespacial. Do outro lado, favelas. E ó, trabalhadores, pessoas que, infelizmente, se alimentam mal, vendem sua força de trabalho em troca de um salário insuficiente, às vezes, para manter suas necessidades básicas. Do outro lado aqui, globalização é isso. Viver em rede, conectado, acesso à informação, acesso ao conhecimento. Mas esse acesso à informação, esse acesso ao conhecimento é para todos? Será que lá na África subsaariana, aquela África negra, África pobre, será que é assim? Será que eles vivem o efeito da globalização? Então são algumas coisas para a gente analisar, para a gente pensar com calma. Tá? Globalização está aí, a gente vive isso, não tem como fugir. Começou lá no século XV, XVI com as grandes navegações. Está aí. Tem vantagens como informação, inovação. A gente vive a geração Y que está conectado. Mas a gente também tem as desvantagens. A pobreza, a miséria, a violência, a fome, a prostituição. Então, todo lado tem um lado negativo e positivo. Cabe a nós analisar. Cabe a nós sermos críticos
ter posição, né? Posição na sociedade, e mais do que isso, se posicionar é tentar modificar a realidade através do que? Do conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, no demais, vocês se cuidem e entrem em contato com o professor se tiver alguma dúvida. Esse material vai estar disponibilizado no aplicativo, junto com o slide também, e algumas atividades, beleza?